Olha, hoje nós temos assim uma tarde abençoadíssima, preparamos muito conteúdo especial para poder impactar o seu coração e nós estamos hoje, nesse sábado, trabalhando com o tema Liderando em Tempos Difíceis, tá? Principalmente para você que é líder, Deus tem uma palavra preciosa para o seu coração. Temos um testemunho de um casal lá de Alagoas, aquela terra linda, assim, impactante. O testemunho realmente, diria até acachapante, mexe com o nosso coração. Então Deus tem esse algo muito bom para o coração de cada um de nós. E nós temos que te lembrar também que além da ministração dos pastores Gustavo e Rose da Guatemala, com aquela abençoada tradução do Wilson e da Juliana, também teremos testemunho, teremos também um momento onde nós vamos compartilhar algumas dicas para você ter um melhor resultado aí na ministração através da videoconferência, ou seja, muito conteúdo abençoador para a sua vida. Teremos hoje o pastor Átila e Zumira de Brasília, claro, também o pastor Glaubiliano do Rio de Janeiro, o Arthur e a Fátima de Porto Alegre. Glória a Deus, vai ser uma tarde muito abençoada para a glória do Senhor. Sí, con mucho gusto. Repetimos que estamos felices de estar este tiempo con vocês. Llena nuestro corazón de mucho amor. Com muita alegria nós vamos repetir tudo isso de novo. O nosso coração se alegra muito de estar com vocês mais uma vez. Ok, glória a Deus, que bom. Agora deu certo, né? Um pouco ansioso. E vamos aonde agora, Júnior? Rio Grande do Sul. Olha, vamos com Arthurzinho da Fátima e a Fátima do Arthur. Sejam bem-vindos, Arthur e Fátima, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos, amados. Amém, queridos. Amém, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria nós estamos mais uma vez nesta tarde, reunidos com os amados irmãos, casais 2 de todo o Brasil. E por que não dizer outros casais também de outros países, também nos assistindo por esses recursos da internet que tem abençoado tantas vidas nesse tempo tão desafiador. E hoje o nosso tema, queridos, é liderando em tempos difíceis. E nós queremos dizer, Fátima? Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Usa nossas vidas. Amém, Jesus. E nós louvamos a Deus e glorificamos a Deus, porque sabemos que é um tempo muito especial para os casais que estão aí trabalhando, fazendo a obra. E nós queremos dizer, o Senhor traz uma palavra de amor para cada um. Uma palavra que vai mexer nos nossos corações. Jesus. E nós estamos com nossos corações abertos para receber. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Agora vamos, ao nosso querido Rio de Janeiro, o pastor Cláudio e a pastora Eliana. Como é que estão, meus amados? Tudo em paz? Como é que está o nosso querido Rio de Janeiro? Alô, queridos, eu sou o Cláudio da Eliana. E eu sou a Eliana do Cláudio. E nós estamos muito felizes de estar novamente, junto nessa equipe do Brasil, família 2 igual 1 no Brasil inteiro, agora, nesse momento tão especial para estar tratando desse assunto, de liderando em tempos difíceis. Então, é tudo difícil, Transmissão é difícil, live é difícil, é tudo difícil. Então, assim, na Bíblia não tem nada que foi fácil, Então, assim, eu louvo a Deus porque o Espírito que está sobre essa família 2 igual 1 é um Espírito de perseverança, Amém. De amor, de zelo, porque nós sabemos que isso é uma ferramenta preciosa que Deus deu a Mike Melly e nós precisamos ser perseverantes. Pode tirar, puxar até a placa do computador. E lutar, com toda a nossa força, com todo esse entendimento, porque a nossa luta, ela é muito compensadora, porque a gente vê quantas famílias, se chegando diante de Deus. Então, assim, a nossa missão é difícil, mas não é impossível, porque o Senhor está conosco. Esse tempo é um tempo de se fortalecer um com os outros no ministério, na palavra, como diz Efésios 6:10, para que a gente fique firme no Senhor. Isso é que o Senhor vai nos dar nessa tarde, estratégias e um renovo de Deus para nós. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Nós vamos aonde agora, Júnior? Vamos à capital federal, do nosso Brasil. Vamos a Brasília. Com Átila e Zumira. Sejam bem-vindos, amados. Olá, agora ouvimos. Eu sou Átila da Zumira. Eu sou a Zumira do Átila. Nós somos casados para sempre. Queremos glorificar ao Senhor pelo dia chamado hoje, por hoje estarmos aqui
tratando de um assunto tão sério para as famílias, né? Liderar em tempos difíceis. Certamente você será abençoado nessa tarde, você fique ligado. Temos tido momentos inimpensáveis para a humanidade, e certamente isso vai impactar as nossas gerações. E hoje teremos uma oportunidade de receber uma palavra diferenciada para que possamos avançar nesses tempos. Eu queria fazer um convite especial ao seu ouvido nessa tarde. Deus tem algo muito especial para nos falar. Nós, como líderes, e nesses tempos em que estamos vivendo, sabemos que existe uma guerra, sabemos que existe uma batalha sendo travada. E às vezes nós sentimos isso literalmente até no nosso próprio corpo. Preste atenção na palavra de hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou algo muito especial no coração de Rose e de Gustavo. Não é à toa que a gente está sentindo um clima diferente hoje. Hoje é um clima diferente. Se aqueles que verdadeiramente estão conectados com o Espírito Santo de Deus já começaram a sentir um mover diferente. Fiquem conectados com o Espírito Santo de Deus. Deus vai nos dar uma estratégia para que tenhamos mais força, como foi dito por Átila, pelos líderes, renovação, mas principalmente essa palavra vai vir como um refrigério, como um descanso nas nossas lutas, nos nossos empenhos, nas nossas preocupações. Fiquem alerta, porque eu tenho certeza que essa palavra hoje vai vir de uma maneira especial. Lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 14, quando Moisés está falando com o Senhor, Moisés está preocupado, diz, olha, eu vou, mas o Senhor tem que ir comigo. Então, Deus vai responder a Moisés e diz, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eu creio que hoje Deus vai nos dar um descanso muito especial nas nossas almas, nas nossas batalhas, nas nossas esperanças, nas nossas lutas, nos nossos entendimentos. Então, fique alerta. O nosso Senhor Jesus, a palavra, o nosso entendimento, esse é o verdadeiro descanso. Não é um sábado, não é um domingo, não é uma segunda, não é uma terça. Cristo é o nosso descanso. E hoje o Senhor quer descansar a tua mente, o teu coração, as tuas preocupações. Fique conectado com o Espírito Santo. Fiquem alerta, interceda enquanto Rose e Gustavo estiverem ministrando. Enquanto estiverem tendo a live, aqueles que estão mais conectados espiritualmente sabem que está tendo algo no mundo espiritual. Então vamos interceder por eles enquanto eles falam, porque algo muito especial o Espírito Santo vai nos falar essa tarde. E agora são 14 horas e 31 minutos. Está somente começando esse momento nesta tarde. Deus os abençoe hoje. Amém. Amém. Glória a Deus, palavra abençoada, né? Podia ficar, né? Já estava aqui, expectativa abençoada. Pastor Átila e Zumira são sempre muito usados por Deus, e glória a Deus por essa introdução, né? Só uma introdução aí. A introdução já foi uma bênção, né? Daqui a pouquinho a palavra vai ser melhor ainda, o Senhor falando mais dos nossos corações. E agora, Júnior, nós vamos para o quiz. Você que quer participar, não se esqueça, no telefone 27 99725 8814. E nós vamos agora para as primeiras perguntas. Mas vocês têm que ser rápidos, gente. Não pode demorar, porque tem muito brindes para hoje, tá? Nós vamos à primeira pergunta. Quanto o líder cobra para ministrar o Casados para Sempre? Quanto o líder deve cobrar para ministrar o curso Casados para Sempre? A letra A, R$100 por casal. A letra B, não é autorizado cobrar. A letra C, fica a critério dos alunos. Será que eles vão acertar, Júnior? Ah, claro, a liderança no nosso Brasil conhece, para a glória de Deus, o protocolo, as orientações. A pergunta está fácil, né? Pena que a gente não pode participar para ganhar o brinde, né? É verdade. Se pudesse, mas olha, ou seja, responda rapidamente no 27 99725 8814. Manda lá seu nome, não pode esquecer de mandar seu nome, a cidade, e é uma única resposta, tá bom? Os 3 primeiros casais que receberem, a equipe receber, a equipe que está lá hoje recebendo é o
o Roger e a Cristiane está lá no Espírito Santo recebendo as suas perguntas, as suas respostas. É isso aí. Então você não pode perder a oportunidade de encaminhar para a gente a sua resposta, tá certo? Já. Eu sou o Rony da Kelly. E eu sou a Kelly do Rony. E nós juntos somos casados para sempre. E também nós somos treinadores e fazemos parte da equipe do MMI do Estado do Amazonas. É um prazer estar com vocês aqui nessa live. E este é o novo normal. Temos que nos adaptar. Podemos alcançar mais e muito mais casais longe, né? Principalmente na nossa localidade, que não temos estrada. Mas agora nós temos a internet, ganhamos tempo e podemos alcançar mais casais em várias partes do Amazonas, do Brasil e do mundo. E acreditar que podemos fazer de uma forma diferente. O conteúdo é o mesmo, mas de uma maneira diferente. Devemos acreditar que podemos fazer a diferença. E por isso que nós falamos: eis-nos aqui, Senhor. Olá, amados, a paz, Senhor. Eu sou o Alírio da Vanessa. E eu sou a Vanessa do Alírio. Somos casados para sempre há 22 anos. E pais para toda a vida do Diego há 21 anos. E acertamos de uma única vez. Estamos no ministério há 19 anos e somos coordenadores da equipe do Estado de Minas Gerais, juntamente com os casais José Antônio e Miriam, Wellington e Sônia, Gilberto e Lúcia, Pereira e Rosângela e Ronaldo e Dorinha. Queridos, nesse tempo em que o mundo enfrenta a pandemia e nós precisamos adotar o isolamento social, nós estamos trabalhando no estado de Minas Gerais com os líderes de equipe de cidade e com os treinadores por meio das redes sociais. Criamos um grupo no WhatsApp para trazer informações a respeito do ministério, realinhamento de visão e motivá-los a continuar trabalhando com os grupos através de videoconferência. E isso tem dado certo aqui no nosso estado. Nós temos muitos líderes adotando esse novo método e tivemos até formaturas online. Sabemos que temos vivido tempos difíceis, de dúvidas e certezas, mas precisamos continuar avançando, porque o Senhor Deus está nos guardando. E foi Ele que nos escolheu para trabalhar nessa grande obra. E em Mateus 14, 27, o Senhor nos diz: coragem, sou eu, não tenham medo. E por isso podemos dizer sem dúvida nenhuma: eis-nos aqui, Senhor. Boa tarde! Boa tarde! Eu sou o Pedro Paulo da Daniele. Eu sou a Daniele do Pedro Paulo. Somos casados para sempre. E paz para toda a vida de Arthur e Emanuela. Hoje é um dia muito especial para nós, estamos completando 8.202 dias de aliança. Ou seja, 22 anos, 5 meses e 22 dias de casados para sempre. Isso. Atualmente estamos em Brasília, no Distrito Federal, e somos líderes e treinadores do Ministério 2 igual 1. Estamos integrando a equipe dos pastores Átila e Zulmira. É um grande privilégio para nós estarmos aqui em Brasília e temos cumprido o desafio de, mesmo nesse período de pandemia, ministrar o curso Casados para Sempre. Temos feito pelo Zoom e temos testemunhado a cada lição o agir de Deus na vida dos casais. Estamos já próximo, faltam 2 semanas para concluir o curso, estamos sonhando com a nossa formatura. Queremos deixar essa palavra de motivação para cada líder no Brasil, mandar um grande abraço para vocês, dizer que Deus conta com cada um de nós e que mesmo nesse período ou após pandemia, o melhor de Deus ainda está por vir. Por isso estejamos juntos, batalhando pelas famílias. E não poderíamos deixar de encerrar este vídeo dizendo: eis-nos aqui, Senhor! Paz do Senhor, eu sou o Snanta Cristiane. Eu sou a Cristiane Islam. Nós estamos aqui em Porto Seguro,
Nós somos coordenadores do extremo sul da Bahia e Deus nos abençoou com líderes em cada cidade aqui da região, líderes capazes, competentes, dispostos a fazer a obra do Senhor, e nós temos visto o fluir do Casados para Sempre aqui na nossa região. Mas nós estamos passando por um momento delicado no país, com essa pandemia que tem ceifado vidas e que o inimigo tem batido fortemente na vida das famílias e dos casais. Então, por isso eu incentivo você, líder de cidade, líder de grupo, seja perseverante, seja insistente, continue firme nesse propósito. Deus precisa de você, é um momento muito delicado. Então, você do sul da Bahia e de todo o Brasil, seja perseverante e insistente na obra do Senhor. E nós dizemos ao Senhor: eis-nos aqui, Senhor. Nós hoje vamos ver agora uma história de superação nesse tempo do Covid-19, um casal que teve o Covid-19, eles vão estar contando para a gente a experiência deles que teve nesse momento tão difícil que o Brasil, o mundo está passando neste momento, né? Verdade. O Washington e a Luciana lá de Alagoas tiveram uma experiência, amado, sobrenatural, com Covid, com morte na família, incêndio acontecendo ao mesmo tempo, incêndio literalmente falando, e nós queríamos muito que você pudesse ser edificado com esse testemunho, e temos plena convicção que esse testemunho vai falar muito ao seu coração. Eu revi esse testemunho nessa madrugada e fiquei assim impactado com aquilo que Deus falou ao meu coração através desse testemunho. Então vamos ouvir e ver esse testemunho do Washington da Luciano lá de Alagoas. Produção, coloca no ar, por favor, o testemunho em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Washington da Luciana. Eu sou a Luciana do Washington e juntos somos casados para sempre. Nós somos um dos casais líderes aqui do MMI em Alagoas, Maceió. E vamos trazer hoje um testemunho de nossa vivência durante a pandemia. No dia 12 de maio, eu e meu filho tivemos dor de cabeça e febre. E no mesmo dia, houve um incêndio num apartamento aqui ao lado. Tivemos que sair às pressas, mas Deus protegeu. E minha esposa recebeu uma mensagem do Senhor que iria nos livrar dentro da cova dos leões. Todo mundo conhece a história de Daniel, não vem ao caso de falar isso agora. Mas nós passamos por isso. Dias depois, a minha esposa também apresentou alguns sintomas e a gente começa nesse momento, Deus testa a nossa fé. Foi muito difícil, procuramos uma pessoa para nos medicar via internet, uma médica da nossa igreja. Ela prescreveu medicação, procuramos a medicação, não existia no mercado. Nós oramos ao Senhor e na primeira farmácia que paramos conseguimos comprar a medicação, encomendamos a medicação, tomamos azitromicina e ivermectina e os sintomas foram diversos. As duas meninas praticamente não tiveram sintoma nenhum. Minha mãe, que mora aqui também, não teve praticamente sintoma nenhum, um pouco de gripe. A Luciana ficou tossindo por muitos dias. Foram momentos muito difíceis e durante esse tempo eu orava ao Senhor. A sensação que eu sentia era uma sensação horrível, não era de falta, não tinha falta de ar, mas uma sensação de morte, algo que eu nunca senti na minha vida. E pela primeira vez na vida nós moramos em frente a uma praça, eu chegava na varanda do apartamento e dizia: Senhor, eu estou com medo de morrer. Eu nunca abri minha boca para falar isso, mas eu disse a Deus, eu confessei, eu estou com medo de morrer. E o que será dos meus filhos? O que vai acontecer? Se eu for para o hospital, ninguém está sendo atendido, em plena pandemia. Nessa hora a nossa cabeça começa a abrir brechas para que o inimigo entre e comece a trabalhar. Mas Deus foi muito bom conosco. Deus não deixou faltar nada. Não faltou alimento, não faltou de recurso financeiro, não faltou a presença do Senhor. E e Deus me fez lembrar em muitos desses momentos das promessas que Ele havia me feito. Então, como é que eu tinha promessas, a curtir essas promessas, vamos dizer assim, viver essas promessas, se na minha cabeça eu iria morrer?
mesmo tendo sintomas de dor de cabeça, febre, e não tinha sintomas, outros sintomas, mas um mal-estar muito ruim, que passou durante 15, 20 dias esse mal-estar. Terrível, terrível. Mas uma coisa Deus mudou em nós. Nós passamos diariamente, durante a noite, a fazer devocionais. Todas as noites nós fazíamos devocional, falando sobre o Salmo 91, e diz lá que praga alguma chegará na tua tenda, né? Luciana tem também coisas espirituais que aconteceram com ela, Deus usou fortemente. Durante a madrugada eu comecei a sentir batimentos cardíacos acelerados e a pressão muito alta, e eu vendo meu esposo com febre e não estava bem, só que eu me preocupava comigo e também com ele ao mesmo tempo. E aí eu comecei: Jesus, vem cá, venha cá, Jesus, fica aqui comigo, me abrace, eu preciso do seu abraço. E aí eu cruzava os braços e me abraçava, eu mesma me abraçava, e olhava para o meu esposo, ele colocava a mão, olhava para o termômetro, ele passa com febre, e eu disse: Jesus, me socorra. E aí os meus lábios, eu senti os lábios ressecados, eu já estava sem sentir o olfato, sem sentir o paladar, muita sede, a garganta ressecada. Foi um momento crucial. Mas quando eu clamava, e isso, a importância da oração é a importância de clamar, porque quando eu dizia assim: Jesus, me abrace, era aquela coisa instantânea. Eu percebia que os batimentos cardíacos, eles começavam a recuperar, porque eu tinha um aparelho que eu ficava verificando direto. Então aí acalmava a tempestade. E daí eu senti o desejo, e creio que na ação do Espírito Santo eu peguei o óleo e coloquei na testa do meu esposo e comecei a repreender: queima, Jesus, essa enfermidade, queima a enfermidade nesta casa, no nosso lar. E isso foi o que me deu segurança. E nas madrugadas o Senhor falou assim, muito claro, está em Isaías 41:10, quando diz assim: não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Aleluia. E isso foi a palavra que na madrugada ela me fortalecia. Ela, como a própria palavra diz, ela traz força, ela ajuda, ela sustenta. E foi o que passava realmente, foi o meu remédio espiritual. E eu louvo a Deus, porque em todo o tempo Ele esteve presente. É como Deus Emanuel, Deus conosco, Ele está presente, Ele se faz presente. Só que a gente precisa usar dessa ferramenta para ver o agir de Deus. Meus irmãos, você pensa que acabou? Não acabou. Infelizmente, durante esse tempo, a gente se recuperando, né, porque é uma doença que ela perpetua por muitos dias, lhe massacrando e lhe destruindo o psicológico também. Mesmo eu confiante em Deus, a gente todo dia orando, pedindo a Deus para que nos curasse, nos abençoasse. Eu recebi a ligação, sou eu de filho e mais 2 irmãs gêmeas que moram no Rio. E recebi a ligação de uma das minhas irmãs, que foi visitar, que há 2 dias não conversava com a outra irmã gêmea, e foi no apartamento dela, e infelizmente ela estava lá morta, porque ela morava sozinha, ela era solteira, ela não tinha filhos, e possivelmente deve ter tido um ataque cardíaco, e a pessoa só. E naquele momento que eu soube da morte dela, Deus falou fortemente no meu coração: meu plano é o plano da família. Talvez se ela tivesse com o marido, com o filho, ela tivesse sido socorrida. Mas não tinha o que fazer mais. E ficou o peso nas minhas costas, porque eu tinha que avisar a minha mãe que a filha dela morreu. E como avisar? Né? Como ela, no tempo de pandemia, pegar um avião, não tinha condições nenhuma. E eu pedi, Senhor, a direção. E ela morreu no sábado, na segunda-feira foi enterrada, e todo dia pedindo a Deus a direção, na certeza que Deus ia me dar a direção. E na quarta-feira, o Senhor me mostrou o livro de Jó.
E eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, a senhora conhece a história de Jó? Ela disse: não conheço. E mesmo sendo evangélica, ela não conhecia. E aí eu comecei a ler o livro de Jó, mostrar tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó, tudo que Jó perdeu, e mostrei no final que Jó, Deus restituiu tudo na vida de Jó. E naquele momento eu disse: olha, mãe, coincidentemente, meus irmãos, a irmã que ficou viva, ela é enfermeira, e num grupo de 7 enfermeiras, 4 morreram de Covid, e minha irmã ficou viva. Eu disse: mãe, nós passamos por essa doença, a minha irmã lá no Rio foi curada dessa doença, a senhora passou também, mas Deus levou a minha irmã. E naquele momento ela levou um choque. Poxa, nós já tínhamos preparado isso com o médico, medicação para que ela tomasse. E foi assim, foi muito difícil. Então nós passamos por morte. Deus confortou plenamente a minha mãe. Ela está confiante que Deus guardou a minha irmã e em paz. Então o nosso testemunho ainda falta um pouco de tudo isso, porque na hora que eu estava falando com a minha mãe, a Luciana viu um sinal de Deus. Eu já tive uma experiência com o Senhor, foi com a questão de um pássaro. Um dia eu disse assim: Senhor, eu quero te glorificar o dia todo, mas eu quero algo que sempre me chame a atenção. E aí esse pássaro cantou. Quando ele cantou, disse: vai ser o cântico do pássaro. E enquanto ele estava falando com a minha sogra, eu recebi uma ligação e eu fui para a varanda. Chegando na varanda, o pássaro começou a cantar e ele cantava, e eu recebi a ligação de uma cunhada minha que, por sinal, já estava falando sobre os sinais e sintomas de Covid. E naquela ligação eu disse: Senhor, e vendo que ele estava conversando com a minha sogra e recebendo a ligação da minha cunhada, mas eu vi o mover do Senhor, porque começou a chover, o pássaro cantava, ele não saía de lá, ele ficava olhando para mim. Eu disse: meu Deus, que presença é essa? Que presença, Senhor, que presença, glória a Deus. E falando com ela, ainda diz a glória a Deus. E aí ele terminou de conversar com a minha sogra, e eu depois vim para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, ele foi entrando e eu fui falando dessa experiência. E aí a minha filha disse assim: mamãe, eu vi. Eu disse: como você viu se você não estava na varanda? Como? Aí ela disse: eu vi sim, eu estava aqui na janela do quarto e vi quando ele estava olhando para a senhora. Eu vi, mamãe. Então foi coisas assim, que o Senhor sempre esteve presente, e Ele se faz presente nos grandes e pequenos detalhes. Deus não faltou em nenhum momento, Ele não deixou que nós deixássemos de sentir a sua presença. Foi difícil, foi doloroso, mas Deus nos fortaleceu em todo o tempo. Amém, Jesus. Então, irmãos, das grandes lições que nós tivemos desse momento que nós passamos os 5 aqui, todo mundo junto. Foi um sofrimento muito grande, foi uma sensação muito difícil, mas em todo o tempo Deus colocou no meu coração, e eu cheguei ao ponto de dizer: Senhor, eu quero que eu e minha casa possamos servir o Senhor eternamente. E se eu morrer, isso não vai acontecer. E Deus colocou paz no meu coração, e eu confesso a vocês que hoje eu tenho certeza absoluta que eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Amém, aqui Jesus. Em qualquer lugar do mundo. Para a honra e glória do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, que história, né? Que história. Deus abençoe a vida do nosso querido Washington, a Luciana. Eles, inclusive, estão assistindo ao vivo aí no YouTube. Deus abençoe vocês, tá, amados? Assim, é um testemunho muito impactante, mas principalmente também mostrando para a gente a capacidade, né? Quando o homem, a mulher que teme ao Senhor, se coloca, de fato, em plena comunhão com Ele, o que Deus é capaz de fazer, né? Que Deus possa usar esse testemunho de vocês para abençoar e principalmente poder edificar muitas famílias, tá bom? Que Deus possa, assim, realmente impactar os corações, onde quer que chegue esse testemunho, ele possa ser bênção na vida de muitas e muitas pessoas. Inclusive, depois nós vamos disponibilizar, tá bom? O testemunho deles aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, vai ficar à disposição para alguns líderes que quiserem compartilhar.
Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa história muito linda, edificada pelas mãos do Senhor Jesus. Agora nós vamos, Júnior, para o resultado do quiz. Gente, vocês acreditam que alguns casais erraram? Olha. Meu Deus do céu. Vamos lá, a pergunta era o seguinte: quanto os líderes devem cobrar para ministrar o curso Casados para Sempre? E as perguntas eram o seguinte: a letra A, R$100 por casal. Não é autorizado cobrar nada para dar o curso Casados para Sempre. E fica a critério dos alunos. Então, a resposta correta que não é autorizado ninguém cobrar para ministrar os cursos, seja o AN, seja o Casados para Sempre, ou seja o Pais para Toda a Vida, a não ser o valor da apostila, que aí os casais participantes que pagam a sua apostila. Exatamente, a ideia é essa, nós entendermos que não há custo, né, líder, nós somos voluntários, né, nós somos de coração voluntários e ministramos o curso voluntariamente, tá bom? Então, se porventura há algum erro nesse sentido, é bom corrigir, porque o ministério não autoriza, ninguém pode ficar cobrando, né, para ministrar Casados para Sempre. Seria um bom emprego, né? Glória a Deus, nossa, como é bom ministrar os cursos, mas temos que ter cuidado, andar em temor, né, dentro do protocolo do ministério, ter todo esse cuidado. Inclusive, aqui tem um conselho para os líderes: quando você colocar junto com a apostila uma camisa, né, um bota, um mimozinho, comunique aos seus alunos, né, o valor da apostila, e que aquilo que está sendo acrescido é apenas um carinho de vocês com seus alunos, né, para que não entendam que o valor do curso está sendo cobrado, né, para ministrar o AN, Casados ou Pais para Toda a Vida. Quem foi que ganhou? É de bem longe, Júnior, é de Santa Catarina. Aleluias. O casal. Olha, o Carlos e a Isis, de Santa Catarina. E não esqueça, você que está participando, na segunda-feira vocês precisam entrar em contato, os ganhadores, com o Escritório Nacional ali em Belo Horizonte e dizer que eles já vão ter o nomezinho de vocês, que vocês foram os ganhadores do quiz. Vamos então a Guatemala com o querido Gustavo e a Rose. Fique à vontade, Wilson, Juliano, Deus abençoe, que Deus conduza vocês aí nesse tempo de ministração aos nossos corações. Palabra. Amén. Bueno, vamos a empezar viendo que a lo largo de toda la Biblia nosotros encontramos que Dios siempre trabaja con opuestos en nuestras vidas. Nós vamos ver que ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre trabalha colocando algo nos nossos corações. Con opuestos, por ejemplo, podemos ver frío y caliente, podemos ver alto y bajo, podemos ver día y noche. E com opostos como frio e calor, dia e noite, alto e baixo. Podemos ver crisis y tiempos de abundancia también. Podemos também ver dentro desses opostos crises e tempos de abundância. Y vemos que en todo y por todo el Señor quiere enseñarnos en los diferentes tiempos. E nós vemos que em tudo Deus quer nos ensinar nos diferentes tempos. Y este tiempo, que está siendo un tiempo muy difícil, no escapa a ese deseo maravilloso de Dios de sacarnos a mejores tiempos. E esse tempo que nós estamos vivendo, que são tempos muito difíceis, não está a parte daquilo que Deus tem o controle e quer ensinar para cada coração. De hecho, vemos que después de cada tiempo difícil, de fato, é possível perceber que depois de cada tempo difícil, lo que Dios hace nunca más vuelve a ser igual a lo que fue antes. Es mucho mejor y maravilloso. O que Deus faz depois de um tempo difícil é muito melhor, mais maravilhoso do que aquilo que existia antes desse tempo. Y en ocasiones nos parece que se termina la vida, como escuchábamos en el testimonio. Em ocasiões, para nós, parece que a vida vai acabar ali, como nós estávamos escutando no testemunho agora há pouco. Es tan difícil la situación que estamos atravesando. É tão difícil a situação que nós estamos atravessando no momento, que llegamos a creer que la vida termina. Yo recuerdo una ocasión que estábamos atravesando una situación difícil. Eu me lembro de uma situação que nós estávamos passando por um tempo bem difícil. Y el Señor me llevó a aquel pasaje en 2 de Corintios 4:17.
E o Senhor me levou diretamente àquela passagem bíblica de 2 Coríntios 4:17. Donde dice: esta leve y momentánea tribulación produce un cada vez más eterno y excelente peso de gloria. E aí me levou àquela passagem bíblica, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno da glória muito excelente. Y yo irreverentemente dije al Señor: Señor, no me parece ni leve ni momentánea. E eu fui muito irreverente com o Senhor. Eu olhei para Deus e falei assim: como que você pode falar que é uma leve e momentânea? Não parece nem ser leve e nem momentânea essa situação. Y no veo tu gloria por ningún lado, Señor. E de nenhuma forma eu consigo ver a tua glória, Senhor, em nenhum lado. Pero lo que el Señor nos está diciendo es cierto, hay aflicción, hay tribulación, hay dificultad. Mas o que Deus está querendo nos dizer agora, neste momento, é que é certo que aconteça a aflição, a dificuldade, os problemas. Pero cuando atravesamos por esos tiempos difíciles, mas quando nós passarmos por esses momentos difíceis, hay una gloria de Dios que viene a nuestro corazón. Há uma glória de Deus que entra dentro do nosso espírito, inunda o nosso coração. Que no habíamos experimentado anteriormente. Que é uma glória que antes a gente não tinha nem sentido como que ela poderia ser. Como escuchábamos hace un momento a Luciana diciendo en Isaías. Assim como nós escutamos ela falando que em Isaías. Ese pasaje dejó de ser un versículo bíblico para ella. Ese pasaje es gloria de Dios en su corazón, se hizo vida en ella. Essa passagem, esse versículo bíblico para ela deixou de ser só uma passagem. Isso se tornou a vida dela, ela viveu aquele momento. Y ahora queremos ir a la palabra, queremos ir al Evangelio de Juan, capítulo 21 y verso 1. Nós queremos ler com vocês João, capítulo 21, versículo 1. Vamos a leer el verso 1 y 2. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Podemos ver ahí que el Señor está hablando. Este capítulo 21 es justo después de que acontece la resurrección de Jesucristo. O capítulo 21 é justamente depois que acontece a ressurreição de Jesus Cristo. Y ustedes recordarán un poco de la historia bíblica, como en el capítulo 20, que cuando las mujeres llegaron a la tumba, la encontraron vacía. El Señor ya no estaba ahí. E vocês podem se lembrar de que depois do capítulo 20, as mulheres chegaram até a tumba para encontrar a Jesus e a tumba estava vazia, ele não estava mais aí. Ahora mire qué amor de Dios que Él dejó a los ángeles ahí para que esperaran cuando sus discípulos fueran a buscarle. Agora vejam que amor de Deus, ele deixou anjos acampados ali para que esperassem quando seus discípulos viessem buscar a Jesus. Y recuerda que recorriendo esa historia, las mujeres van a avisar a Pedro y a Juan que el Señor había resucitado. E lembrem-se, né, dessa história, as mulheres vão avisar Pedro e João que Jesus havia ressuscitado. Y el Señor se aparece a ellos en dos ocasiones. E o Senhor aparece para eles em 2 momentos. Así que ahora estamos en el capítulo 21. E agora, então, depois desse episódio, estamos no capítulo 21. Y él dice, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. E diz aqui, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos. Junto al mar. Junto ao mar. A veces estamos viviendo un mar, un océano de dificultades. Às vezes nós estamos vivendo um mar, um oceano de dificuldades. Pero hay varios puntos que pudiéramos estudiar en esta escritura.
Pero en el verso 2 dice, estaban juntos y empieza a describir los nombres de los discípulos. E aqui está, nós poderíamos descrever várias coisas aqui importantes, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a expressão, estavam juntos, Simão e Pedro. Una de las primeras cosas que tenemos que entender en esta crisis es que Dios nos quiere juntos. Uma das primeiras coisas que nós podemos aprender aqui durante uma crise é que o Senhor quer que estejamos juntos. Dice la palabra, si uno cae, el otro lo levantará. A palavra diz que se um cai, o outro levantará. Si uno se enfría, el otro le calentará. Se um esfria, o outro vai esquentar. Ahí vemos esos opuestos de Dios funcionando en nosotros. Podemos ver, então, os opostos de Deus funcionando nesse momento. Entonces, un primer principio para liderar en tiempos de crisis. Então, um primeiro princípio para liderar em tempos de crise es no permitirle al diablo que nos divida en este tiempo. É não permitir que o diabo nos divida nesse tempo. Tenemos que estar juntos como matrimonio. Temos que estar juntos como casal. Juntos como familia. Juntos como família. Juntos como equipo de ministerio. Juntos como equipe de ministério. Juntos como iglesia. Juntos como igreja. Ahora mire, la palabra no tiene ni una coma de más. Observem, a palavra não tem nenhuma vírgula colocada a mais. Empieza diciendo, estaban juntos Simón Pedro, Tomás el Dídimo. Começa dizendo, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo. Y empieza a decir los otros nombres, pero podríamos interpretar, estaban juntos. Pedro, el que negó a Jesús, Tomás, el que no tenía fe, quería ver primero antes de creer. E poderíamos colocar aqui, eles estavam juntos. Quem? Simão Pedro, que negou a Jesus. Tomé, que não teve fé suficiente, queria ver primeiro para depois crer. Y sabe, esas cosas acontecen en esta relación. E sabem, essas coisas acontecem nessa relação. Un espíritu de acusación quiere venir a dividirnos. Um espírito de acusação quer muitas vezes dividir o casal. Pero recuérdese que el Señor nos llamó por su misericordia a liderar a otros. Lembrem-se que o Senhor nos chamou por misericórdia para liderar os outros. Y por eso el enemigo va a venir mucho más fuerte a querer dividirnos. E percebam que o inimigo muitas vezes virá com mais força para querer nos destruir. Si el problema que está más grande es el económico, se o problema que está mais difícil é o problema econômico, uno puede empezar a decir al otro, yo te dije que ahorráramos, yo te dije que no gastáramos. Pode começar a acusar o outro dizendo, eu disse para você que deveríamos ter economizado, eu disse para não gastarmos tanto. Pero mire, el Señor dice en su palabra, se manifestó a ellos a la orilla del mar de los problemas. Mas lembrem-se aqui, Jesus disse que se manifestou à margem de todos esses problemas. Y no le importó quiénes eran ellos, porque eran sus amados y sus llamados. E Deus não importou onde eles estavam aí na margem, porque Ele os chamou e Ele os amou. Amén. Y en este tiempo difícil, de cierta manera, es cuando debemos echar mano de los principios que hemos aprendido en Casados. E é nesse tempo difícil que nós estamos vivendo que nós temos que pegar tudo aquilo que aprendemos no Ministério de Casais. Porque nos habla aquí de que estaban juntos, y la palabra dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Aqui a palavra, o versículo fala que eles estavam juntos caminhando. E por um acaso a palavra fala o quê? Que não andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo? Hemos aprendido a andar juntos, de común acuerdo, a orar juntos también. Todo eso tiene poder con el Señor. Nós aprendemos como casal a andar junto, a orar junto. Isso se torna na mão de Deus um grande poder.
Ayer en la noche tuvimos oportunidad de ser testigos, de participar de la formatura de Augusto y Celina, allá en Nova Friburgo. Ontem à noite, nós tivemos o privilégio de poder participar da formatura do Augusto e da Celina, lá no Rio de Janeiro. Y es una bendición echar mano de estos recursos. E é uma bênção para nós poder usar esses recursos. Y lo que quiero es compartir parte de uno de los testimonios que escuchamos. E o que eu quero falar para vocês agora é um pedacinho de um testemunho que nós escutamos ontem. Ella decía, hemos estado en el mejor tiempo de nuestra vida. El curso nos ha ayudado a llegar a tener el mejor tiempo en nuestra relación. Ela virou e falou assim, num momento que eles estavam vivendo o melhor momento da vida deles, porque aquele curso tinha ensinado e proporcionado a eles viver este melhor momento. Y decía, muchos están pasando mal este tiempo de la pandemia como matrimonio. E ela falava para nós que muitos casais estavam passando por grandes problemas por causa da pandemia nesse tempo de reclusão. Y ella decía, nosotros estamos pasando el mejor de nuestros tiempos. E ela falava no testemunho dela que eles estavam passando o melhor momento da vida deles. Ve cómo esta leve y momentánea tribulación produce un cada vez más eterno peso de gloria. Vocês podem ver agora que essa leve e momentânea tribulação vem produzindo uma glória extraordinária na vida deles. Pero estamos hablando de liderar en tiempos difíciles. Mas nós estamos aqui falando sobre liderança em momentos difíceis. Y el primer punto clave es este, juntos. E o primeiro ponto-chave é esse, juntos nós temos que estar. Y por supuesto tenemos la bendición de juntos como matrimonio. E por suposto nós temos a bênção sobre ser um casal, por ser marido e mulher. Pero en su misericordia el Señor ha ido estableciendo equipos en cada país, en cada ciudad, en cada región, ha establecido equipos de matrimonios. E pela misericórdia de Deus, durante todos esses tempos, ele tem transformado e levantado equipes de casais em todos os lugares do mundo e da nação. Y ahora más que nunca es cuando debemos estar juntos. E agora, nesse momento, mais do que outros tempos, nós temos que estar mais unidos. Porque esa sinergia es la que nos va a ayudar en el Señor a vencer cualquier dificultad. Porque é a sinergia do casal que vai nos ajudar dentro de Deus a vencer qualquer problema. Y ahora vamos a leer el verso 3 y 4, por favor. E agora nós vamos ler versículos 3 e 4. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Mire, tendríamos que pasar tanto tiempo para poder estudiar cada una de las palabras que están en nuestra Biblia. Nós poderíamos gastar aqui, investir tanto tempo para estudar cada uma das palavras que estão na Bíblia. Pero en este momento Pedro está liderando, tal vez no de la mejor manera. E neste momento Pedro está liderando, talvez não estivesse fazendo isso da melhor maneira. Y él dice, voy a pescar. Y los demás responden, vamos contigo. E ele diz, vou pescar. E os demais dizem, nós vamos contigo. Esa palabra voy en la Biblia. Esse verbo, essa palavra voa aí na Bíblia. Significa conducirse, llevarse a sí mismo. Significa conduzir-se, levar a si mesmo. Dice retirarse como hundiéndose. Diz aqui retirar-se. Como hundiéndose. Como se fosse afundando. Apartarse. Apartar-se.
Entonces, en nuestras traducciones, tanto al portugués como al español, lo que leemos no es siempre lo que en el original están queriendo decir. E nas nossas traduções, tanto em português quanto em espanhol, às vezes lemos e não é exatamente aquilo que o original está trazendo. Pero mire lo que Pedro está diciendo, recuérdese, unos versículos adelante, el Señor se había presentado a ellos resucitado. Lembrem-se aqui de todo o contexto. Alguns versículos antes, o Senhor havia apresentado já ressurreto. Pero él está pensando, su maestro fue crucificado, ya no está con ellos todo el tiempo. Dígame si ese no era un tiempo de pandemia, de dificultad. De hecho, dice que iban a ir a pescar de noche, y la noche significa el grado de mayor oscuridad en nuestra vida. E aqui lembrem-se de toda a situação. Pedro havia perdido seu mestre, havia perdido Jesus e não sabia o que ia acontecer. Percebam se esse não era um tempo tão difícil quanto uma pandemia. Aqui eles saíram para pescar à noite, e à noite significa que é o momento da nossa vida em que há mais escuridão. Ahora mire lo que dice, no pescaron nada. E observem aqui o que a palavra continua dizendo. Eles não pescaram nada. No solo era la oscuridad, sino que no había provisión en ningún sentido. Não era somente a escuridão, mas também havia uma falta de provisão em todos os sentidos. Podemos imaginarnos la batalla en el corazón de Pedro. Nós podemos imaginar nesse momento a luta que estava acontecendo dentro do coração de Pedro. En el testimonio escuchábamos, yo tenía pensamientos de muerte. E no testemunho a gente ficou escutando, eu tinha pensamentos de morte. ¿Se imaginan los pensamientos de muerte que tenía Pedro en su corazón? Imagina agora Pedro tendo esses pensamentos de morte no seu coração. Todo murió, todo terminó. Tudo foi morto, tudo se acabou. Especialmente porque él había negado al Señor. E especialmente porque naquele momento ele se lembrava que ele tinha negado o Senhor. Ya lo había visto resucitado. Ele já tinha visto ele ressurreto. Pero seguía esa batalla de muerte en su corazón. Mas mesmo assim, essa batalha de morte seguia dentro do coração dele. Y fue a pescar porque era lo que él sabía hacer. E ele foi pescar porque isso era aquilo que ele sabia fazer. Seguramente era profesional en eso. Seguro que ele era o melhor entre os pescadores. A veces confiamos en nuestros recursos, en nuestra propia fuerza. Muitas vezes nós confiamos nas nossas forças e nos recursos que nós temos. Y no pescamos nada. E não vamos pescar nada. Él se había olvidado que el Señor le había dicho que ahora él era un pescador de hombres. Ele se lembrou que Jesus havia dito que agora ele era pescador de homens. No, él no lembró, él se olvidó que el Señor le había dicho. Ele se esqueceu que o Senhor havia dito para ele que ele era pescador de homens. Y era tan así que cuando él dijo voy, los demás discípulos dijeron vamos contigo. E percebam o que aconteceu. Quando ele disse eu vou, os outros discípulos disseram nós vamos com você. Y eso acontece ahora cuando el papá en casa, en este tiempo de pandemia, los hijos están viendo qué papá va a hacer para ellos ir con él. E nesse momento de pandemia, muitas vezes isso acontece nos lares. Os filhos estão observando o pai para ver o que o pai fará nesse tempo, para que eles possam seguir e fazer o mesmo. Pero los demás líderes están observando qué es lo que vamos a hacer para ellos también hacer lo mismo. E os outros líderes estão observando o que nós estamos fazendo para que eles possam fazer o mesmo. Ahora mire, bendito sea nuestro Dios. Observem, bendito seja o nosso Deus. Que no importa qué tan mal nosotros lo hagamos. Que não importa como façamos de uma forma errônea. Él siempre va a estar con nosotros. Ele sempre estará conosco. Dice en el verso 5, el 4, perdón, que cuando iba amaneciendo, y ahí tenemos el opuesto de la noche, cuando está amaneciendo, dice,
el Señor se presentó a ellos. Diz aqui no versículo 4, sendo já manhã, e aí nós vemos o oposto, então, da noite, Jesus se apresentou na praia a eles. Y ellos ni siquiera sabían que era su Señor. E eles nem sequer reconheceram que era o Senhor. Y podemos leer en el versículo 5, por favor. E dando continuidade no versículo 5, disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Ahora imagínese, mire lo amoroso del corazón del Señor, porque, sabe, Él estaba enseñando a Pedro y a los otros discípulos cómo liderar este mundo. Y en esta pandemia, Dios nos está enseñando a nosotros cómo podemos liderar nuestras familias, cómo podemos ayudar a las familias de nuestras naciones. Vejam como Jesus é amoroso. Ele estava ensinando aqui como Pedro poderia liderar nesse momento difícil. E ele também está nos ensinando nos dias de hoje como poderemos liderar nesse momento tão difícil. Y su pregunta es, hijitos, ¿tienen algo de comer? E a sua pergunta para nós é, filhinhos, vocês têm algo para comer? Y la respuesta de ellos fue no. E a resposta deles foi não. Usted sabe que han subido los índices de divorcio por la pandemia a nivel mundial. Vocês sabem que o nível de separações, de divórcio, subiu muito por conta da pandemia, em nível mundial. El abuso de los hijos ha subido también muchísimo por esta pandemia. O abuso às crianças também subiu muito por conta da pandemia. Ahora piense al Señor parado frente a usted. Agora imagine o Senhor parado na sua frente. Diciéndole, hijito, ¿tú tienes algo de comer para esas familias? Dizendo, filhinho, você tem algo para comer, para dar a essas famílias? Nosotros no podemos responder que no. Nós não podemos responder que não. Por eso dábamos saltos de alegría ayer cuando veíamos esa formatura. Por isso que ontem nós estávamos saltando de alegria ao ver pela internet a formatura que estava acontecendo. Porque Augusto y Celina dijeron, sí, Señor. Porque Augusto e Zelina, eles falaram, sim, Senhor, eis-nos aqui. Y ellos tenían su pareja en entrenamiento, entrenaron a una pareja. E eles tinham ali um casal de líderes em treinamento, e eles treinaram esse casal. Y compartieron el curso online. E eles compartilharam todo o curso 100% online. Dieron de comer a esos matrimonios que estaban hambrientos de la palabra del Señor. Através dessa ferramenta, eles deram de comer a esses casais que tinham fome e sede da palavra de Deus. Pero nosotros decimos muchas veces no, porque solamente estamos viendo los recursos naturales con los que contamos. Mas muitas vezes nós respondemos que não temos o que dar de comer, porque nós olhamos para os recursos que nós temos na mão e que eles são restritos. O respondemos que no, porque no podemos hacerlo en la manera en que siempre lo hemos hecho. E muitas vezes nós respondemos que não temos o que dar de comer, porque nós não podemos fazer da forma que normalmente a gente gostaria de fazer. Así que si continuamos, por favor, vamos a leer del verso 6 al 8. Vamos continuar aqui lendo do versículo 6 ao versículo 8. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Ahora, mire cómo cambia la historia. Percebam como mudou a história. El Señor les dice, echen la red del lado derecho. O Senhor disse, lançai a rede ao lado direito. Recuérdense que Pedro era el profesional en pesca. Lembrem-se que Pedro era o profissional da pesca.
pero el Señor no está viendo ahora las cosas naturales. Mas o Senhor não está vendo as coisas naturais. Él nos quiere enseñar a liderar de una manera sobrenatural. Ele quer nos ensinar a liderar de uma maneira sobrenatural. Todos los que hemos estudiado un poco sabemos que el lado derecho representa la justicia de Dios. Sabemos que o lado direito representa a justiça de Deus. Y el lado izquierdo representa las emociones, los sentimientos. E o lado esquerdo representa as emoções, os sentimentos. Dice que no habían pescado nada durante la noche. Diz a palavra que eles não haviam pescado nada durante a noite. Pero cuando tiran la red, no por emoción, no por sentimiento. Porém, quando eles tiram a rede, não por emoção e não por sentimento, sino haciendo lo que es justo delante de Dios. Mas fazendo aquilo que é justo diante de Deus. Con el poder de la diestra de justicia de Dios. Com o poder da destra de justiça de Deus. Entonces dice, mira el milagro que ocurre. Dice que la red ya no podía con tanto pez que ellos habían pescado. Vejam o milagre que aconteceu. A rede já não podia suportar o peso de tantos peixes que eles haviam pescado. Así que entonces nuestra primera llamada de atención en este tema de liderar en tiempo de pandemia es estar juntos. Então, relembrando, o primeiro ponto que nós colocamos aqui sobre liderar em tempos difíceis é estar juntos. Pero lo segundo, las emociones y los sentimientos nos van a traicionar. E o segundo ponto é que certamente as emoções e os sentimentos podem nos trair. Pero si nuestra vista está puesta en la justicia de Dios, mas se a nossa visão, nosso alvo estiver na justiça de Deus, dice la palabra que no solo tendremos suficiente para nosotros, a palavra diz que não teremos somente suficiente para nós, sino que tendremos mucho más para abundar en buena obra. Mas teremos muito mais para abundar na boa obra. Y cuando el Señor llegue a preguntar, ¿tienen algo de comer? E quando o Senhor chegar a perguntar para vocês, vocês têm algo para comer? Podamos responder, henos aquí, Señor. Amén. Que nós possamos responder a Ele, eis-nos aqui, Senhor. Dinos cómo hacer, Señor. Nos diga, Senhor, como nós temos que fazer. Para que esa diestra de justicia de Dios sea la que marque la obra, esa obra que Él desee realizar. Para que essa destra de justiça do Senhor venha a ser venha realizar esta obra que Ele deseja realizar. Ahora, otra de las cosas que nos llama la atención es que cuando Juan le dice a Pedro, es Jesús, es nuestro maestro, es el Señor, dice que Pedro ya estaba desnudo. Outra coisa que nos chama a atenção é quando João diz para Pedro, é o Senhor, é Ele que está aqui. A palavra diz que Pedro aqui estava nu. O sea que ya se había quitado la cobertura que el Señor le había puesto. Ou seja, ele já havia tirado a cobertura que o Senhor havia colocado nele. Tenemos que tener cuidado en eso, pero cuando oyeron que era el Señor, él inmediatamente dice, se ciñó. Mas, imediatamente, quando ele soube, quando ele ouviu que era o Senhor, ele se cingiu novamente. Y son tiempos realmente difíciles estos que estamos viviendo. E esse tempo é um tempo realmente difícil que nós estamos vivendo. Hay matrimonios que han perdido a su cónyuge. Há casamentos, há casais que o cônjuge morreu. Pero recuerda lo que dice la palabra. Mas lembre-se do que a palavra diz. Es Dios hablando y diciendo. É Deus falando e dizendo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. É Deus falando, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Y en lo natural, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. E no natural, Abraão, Isaac e Jacó, eles já tinham morrido. Y el Señor Jesucristo todavía agrega en ese pasaje diciendo, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. E o Senhor Jesus Cristo, ele ainda preenche essa passagem falando que Deus não é um Deus de morto, mas ele é um Deus de vivos.
No dice Dios fue el Dios de Abraham, fue el Dios de Isaac y fue el Dios de Jacob. O versículo não fala que Deus foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e foi o Deus de Jacó. Dice, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es. Ele fala que Deus é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Porque ellos están vivos. Porque eles estão vivos. Entonces los que han muerto en Cristo, vivos están. Então aqueles que estão mortos em Cristo, vivos eles estão. Y vamos a leer, por favor, ya de donde nos quedamos hasta el verso 14. E vamos dar sequência aqui, lendo do versículo 9 ao versículo 14. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Mire qué hermosa cómo nos relata la palabra, cómo el Señor quiere ayudarnos en estos tiempos. Veja que lindo como o Senhor age, como Ele quer nos ajudar nesses tempos. Si usted sigue la justicia de Dios, se você segue a justiça de Deus, la pesca va a ser inmensa. A pesca será imensa. Imagínense, contaron la cantidad de peces grandes, dice, que habían pescado. Aqui eles contaram quantos peixes grandes eles haviam pescado. Y otro milagro, dice que la red no se rompió. E outro milagre, além da quantidade de peixes, foi a rede não ter rompido. Sabe que a veces el enemigo viene a decirnos, tantos grupos, tantos casados que ustedes atienden, pues están descuidando su propia vida. La red no se va a romper si nosotros damos de comer a outras pessoas. E observem aqui, muitas vezes o inimigo quer dizer para nós, vocês estão dando tantos cursos para tantos casais, cuidado, porque vocês estão descuidando do relacionamento de vocês. Mas a nossa rede não vai romper, enquanto nós estivermos alimentando outros casais. Y mire qué es lo hermoso de todo esto, es el mismo Señor. Dice que cuando ellos llegaron, las brasas, el fuego estaba puesto. Diz aqui que quando eles chegaram, o fogo estava posto. Usted recuerda en la palabra cuando nuestra ofrenda es agradable a Dios, el fuego descendía del cielo y quemaba la ofrenda. Lembrem-se que na palavra está escrito que quando eles ofereciam ofertas, o fogo vinha dos céus e consumia aquela oferta. Y mire, el Señor estaba poniendo el fuego y dice que ya tenía un pez y tenía pan para darles a ellos de comer. E quando eles chegaram dessa pesca, quando eles avistaram a terra, eles viram não só brasas, mas eles também encontraram pão para dar para as pessoas comerem. Porque siempre que usted esté dispuesto a obedecer a Dios y a liderar a otros, porque sempre que você está disposto a obedecer a Deus e a oferecer algo aos outros, el Señor mismo es el que va a servir su mesa. É o Senhor mesmo que vai servir a sua mesa. Así que el Señor habla claramente a nuestro corazón. ¿Se imagina qué tiempo más difícil para ellos el que atravesaron en esos días? O Senhor, ele fala ao nosso coração. Vocês podem imaginar esses momentos difíceis que eles estavam atravessando nesses dias? Vieron morir a su Señor, a su maestro. Eles olharam ali morrer o professor deles, o mestre deles, o chefe deles. Y muerte de cruz. E ainda ele morreu crucificado. Todo se había terminado, todo se había derrumbado. Tudo tinha acabado ali naquele momento, tudo foi derrubado, tudo foi ao chão. Foi tão duro esse golpe. Esse golpe foi tão duro para eles.
que dice, esta es la tercera vez que el Señor se manifestaba a ellos. Que foi tão difícil para eles esse momento que a palavra de Deus fala que é a terceira vez que Jesus vinha diante deles. Y apenas ellos estaban asimilando, aprendiendo lo que había ocurrido. E eles, nesse momento, eles estavam tentando assimilar, entender e compreender o que tinha acontecido durante esse tempo. Y lo que el Señor quiere dejar en nuestro corazón en este momento E o que o Senhor quer deixar para nós, no nosso coração, durante esse tempo, que no importa el mar de dificultades en el que podamos estar navegando, não importa para ninguém a dificuldade do mar que nós estamos navegando, o cuán oscura es la noche que estamos viviendo, ou quão grande é a escuridão que nós estamos vivendo nesse tempo. el Señor Jesucristo está aguardando por nosotros ahí en una orilla firme, O Senhor Jesus Cristo, ele está nos aguardando ali na margem do rio, na margem do mar, uma margem firme, con un fuego encendido, com um fogo aceso, para mostrar su amor y su cuidado, para mostrar ali o amor e o cuidado que ele tem para conosco, su fidelidad y su bondad. sua fidelidade e a sua bondade. Y nosotros no escuchamos o leemos que Dios haya hecho ningún reclamo a ellos. E nós não vimos aqui que Jesus reclamou alguma coisa com eles. Porque Él es el líder de líderes. Porque ele é o líder dos líderes. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Y Él estaba enseñando con su ejemplo. E ele estava ensinando com o seu exemplo. Vayan y tiren la red a la derecha. Lançai a rede aqui à parte direita. Ahora que ya vieron el fruto, vengan y coman, hijos. Agora que vocês viram o resultado, o fruto disso, venham e comam. Y más adelante, si siguiéramos leyendo y no vamos a continuar, nosotros vemos a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas, sé líder para mis ovejas. E nós não vamos continuar aqui, mas se vocês continuarem lendo, vocês vão encontrar Jesus falando a Pedro, Pedro, seja líder, apacente as minhas ovelhas. Pero humanamente hablando. E humanamente falando, ay, Señor, ¿no tenías otra mejor opción a quién escoger? Senhor, o Senhor não tinha outra pessoa, uma melhor opção para escolher? Este te negó 3 veces. Esse aqui que o Senhor está escolhendo negou o Senhor 3 vezes. Después estaban escondidos, Señor, con la puerta cerrada porque tenían miedo de los judíos. Depois ele estava escondido, com portas fechadas, com medo dos judeus. Y ahora está guiando a los otros a pescar de noche, Señor. E agora ele está levando as pessoas, os seus liderados, a pescar à noite, Senhor. Si fuera poco, Señor, anda desnudo. E como se fosse pouco, ele andou nu por aí. Pero el Señor dice, mas o Senhor diz, yo no estoy buscando expertos. Eu não estou buscando especialistas. Ni profesionales. Nem profissionais. Ni grandes hombres. Nem grandes homens. Yo estoy buscando para liderar en este tiempo. Eu estou buscando para liderar nesse tempo. Aquellos que permanezcan juntos. Aqueles que permanecerem juntos. Escuchen mi voz. Aqueles que escutam a minha voz. Sigan la diestra de mi justicia. Aqueles que seguem pela destra da minha justiça. Y acepten que yo sirva para ellos la comida. E aceitem que eu sirva comida para eles. Y eso es lo que el Señor nos dice en este tiempo. E isto é o que o Senhor nos diz nesse tempo. La palabra dice que nunca se verá al justo desamparado. A palavra diz que nunca um justo será visto desamparado. Ni su simiente mendigará el pan. Nem sua semente mendigando pão. No tenga miedo. Não tenham medo. Lance por el lado derecho su red. Lancem a rede de vocês pelo lado direito. Deje las emociones y los sentimientos quietos en este tiempo. Deixe as emoções e os sentimentos quietos durante esse tempo. Y siéntese a comer con su maestro. E sentem-se a comer com o mestre.
porque Él quiere bendecirnos en especial en este tiempo. Porque Ele quer nos abençoar de forma especial nesse tempo. Amén. Porque la palabra dice también, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas de Jehová. Porque a palavra de Deus fala que eu não morrerei, mas eu viverei, e eu contarei as grandezas de Deus. Amén. Dios les bendiga. Gracias, Wilson y Juliana. Nós queremos começar com o Rio de Janeiro, com o pastor Clauber e a Liana. Queridos, o que vocês conseguiram aí trazer de conhecimento, baseado naquilo que o Gustavo e a Rosa ministraram? Sabemos que liderar em tempos difíceis não é fácil, sabemos bem disso, né? É desafiador. Mas o que é que vocês conseguiram aprender e que podem compartilhar com a gente, baseado nessa ministração dessa tarde? Tá aberto? Uhum. Jesus é o centro de todas as coisas, né? Então, assim, você vê que Gustavo e Rosa, né? Por eles ficariam 2 horas pregando aí e ainda não esgotar esse assunto, porque é muito, muito profundo. Então, assim, eu sugiro que todos venham novamente, né, essa ministração, mergulhe nela, porque para mim, assim, eu fico emocionado com isso, porque eu vejo que é um cuidado de Deus em tempos difíceis, né? E essa coragem, né, e essa revelação de Deus, né, assim, tão tremenda, esse alimento tão precioso que Deus traz através da vida do Gustavo de Rosa, fortalece a nossa vida e fortalece o ministério em nível mundial. Não é assim? Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Uma coisa tremenda, eu estava anotando aqui, eu estava me alimentando, eu sempre gosto de reler, porque Deus vai falando cada vez mais, né? Mas essa questão de realmente ser alimentado por Jesus, né, e alimentar outros. O que eu penso é assim, é que todas as vezes que a gente se dispõe, enquanto a gente cuida da obra do Senhor e de vidas, e quando a gente sai da nossa própria vidinha, né, do nosso próprio eu, e vai buscar outros, e vai abençoar outras famílias, a gente vê a mão de Deus sobre a nossa vida. Enquanto nós trabalhamos para o Senhor, Ele trabalha para nós. Nós temos experimentado isso nesses 38 anos de casado, em tempos difíceis, em tempos de deserto da nossa vida, que nós passamos até como família, nós vimos uma coisa: Deus é fiel, Deus é aquele que não nos deixa só em momento algum. Eu lembro muito que nós estamos numa corrida, e é muito importante como nós vamos terminar essa corrida. E não como nós começamos essa corrida, né? É como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 24, eu tinha até anotado aqui, e ele fala sobre isso, a gente está numa corrida, e isso aí que a Rose falou é o segredo, é esse fogo de Deus, é o sobrenatural de Deus. Nós vamos experimentar, sim, nós já temos experimentado o sobrenatural de Deus, né? E aí a gente vê milagres acontecendo, mesmo em tempos difíceis. O Senhor é um Deus que não nos deixa só. Temos ouvido de líderes de casais que nada tem faltado. O Senhor tem providenciado todas as coisas, o pão. O Senhor é aquele que nos ajuda nessa pescaria, né? Então, que o Senhor abençoe cada um como líder. Lembre-se sempre de falar: Senhor, eis-nos aqui, porque quem capacita-nos é o Senhor, né? A capacitação vem do Senhor. O nosso papel é só estar jogando a rede e fazendo a obra de Deus, porque o Senhor está nesse barco e nós não vamos afundar. Nós não estamos sozinhos, mesmo na escuridão, mesmo no mar difícil, o Senhor é conosco. Então, Brasil, líderes desse Brasil todo, estamos vendo ali, né, pessoas da Venezuela, da Argentina, eu acho, ouvindo essa live, né? Que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, que vocês estejam firmes nesse chamado, juntinhos, como casal, juntos como equipe, juntos como nação, que nós possamos realmente marcar esse tempo, não de dor, mas para ser testemunho para a vida da nossa família, da nossa casa e de toda essa nação. Que Deus abençoe.
Amém, glória a Deus. Nós vamos agora impor para Porto Alegre com o pastor Arthur e a Fátima. Eles vão dizer o que tocou no coração dele, o que mais eles aprenderam com essa linda palavra do Gustavo e da Rose. Amados irmãos, casais dois irmãos, que linda essa palavra, que reveladora esta palavra. Os irmãos me conhecem, o que mais me tocou nesta palavra foi o lançar a rede do lado direito, meus amados. Lançar a rede do lado direito. Esse é o tempo de nós fazermos esta linda obra 2=1 na luta pelas famílias, nesse tempo tão desafiador que estamos vivendo. E termos uma visão de fé e confiança para este tempo, porque Jesus está ali na beira, ele está ali, o fogo está aceso, há pão, nós só precisamos levar o peixe, e o peixe é o próprio Senhor, a palavra de Deus. É tempo, amados, de lançarmos as nossas redes. Olha, amados, e agora nós temos que aprender a lançar as redes pela internet, que maravilha! Agora, a internet tem sido a nossa vara de pescar, a nossa rede, né? Vamos trabalhar, vamos usar os aplicativos, né? Que Deus tem colocado à nossa disposição. É tempo de aprender. Mike Merlin vem nos incentivando a fazer isso há bastante tempo. E chegou o tempo de praticarmos. Vamos lançar a rede do lado direito do barco e colher. Não vai rebentar. E vamos comer com Jesus na beira da praia, que ele vai assar para nós. Amém, amados? E é muito importante nós estarmos cuidando esse relacionamento como casal, queridos. Eu achei muito interessante nós não ter espírito de acusação para um com o outro, sabe? Porque é a pessoa que mais nós vamos estar convivendo todo dia. Então, para que nós possamos fazer essa obra que Deus tem nos dado para fazer, nós temos que estar em paz com o nosso cônjuge, e estando em paz comigo mesmo e com meu esposo. E outra coisa que eu achei muito interessante aqui foi quando a Rose também falou sobre nós guardar as nossas emoções, queridos. Como é importante nesse tempo nós estar guardando as emoções. A Liana falou tudo ali que nós tínhamos que falar, né, Liana? Muito interessante tudo isso que Deus falou assim, aos nossos corações. Mas eu ainda acrescento mais, assim, nós estarmos guardando as nossas emoções, né? Porque é um tempo que nós não podemos estar vivendo de emoções. Hoje é um tempo que nós temos que estar vivendo com os princípios da palavra. E os princípios de Deus, eles não mudam, eles são eternos. E eles que vão nos sustentar nessa caminhada, né? Nós temos visto, nós temos falado com os casais, nós temos ouvido eles e nós falamos para eles, o que a palavra diz? O que o Senhor falou a respeito disso? Fica com a palavra de Deus, porque é a palavra que vai nos sustentar nesse tempo, porque as redes estão lançadas e a comida está servida para nós, mas está servida para nós não, está servida para nós poder servir outras famílias, outros casais que estão dentro das suas casas, muitas vezes sem ter uma palavra para receber, e nós falamos, mas pela internet não é a mesma coisa, se nós estivéssemos num grupo presencial, isso não é a mesma situação. Queridos, é o que Deus tem dado para essa época, então vamos ouvir a Deus e vamos estar fazendo aquilo que Deus tem nos ensinado a fazer neste tempo, e não vamos questionar a Deus. Não vamos estar questionando por quê ou por que não, mas vamos estar dizendo, eis-nos aqui, Senhor, nos ajuda a nós contribuir com aquilo que Tu tens colocado no nosso coração, e nós queremos ser instrumento Teu. E muitas vezes, querido, é como a Rose falou também, o inimigo se levanta para que isso não aconteça, e diga assim, não, está demais, para agora que está com demais. Diga assim, não, queridos, nós vamos continuar, porque nós temos servido um Deus que é todo poderoso, e Ele é o dono dessa obra. E se Ele é o dono dessa obra, nós só temos que ter no nosso coração agradecimento por Ele estar querendo usar nossas vidas. E nós vamos dizer, eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas conforme te apraz.
Amém, queridos. Fátima, sejamos tão somente fortes e corajosos, Fátima. E nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Às vezes, quando eu vou falar, eu, Arthur, eu digo, Arthur, olha bem para minha cara. E eu digo assim, Arthur, sejamos fortes e corajosos. Aí ele vê que muitas vezes eu estou meio assim, ele diz assim, Fátima, olha bem para mim, sejamos fortes e corajosos, porque é o Senhor que está no comando. Amém. Obrigado, Arthur e Fátima, casal amado e querido, né? Que compreensão, né? Bom a gente perceber esse momento de compartilhamento exatamente para perceber quanto conteúdo, muitas vezes, a gente acaba permitindo passar quando a gente ouve, lê alguma coisa, né? Mas queremos também a sábia condução aí desse tempo também por parte do Átila e da Zumira em Brasília, que também tem sempre visões muito interessantes, né, dos conteúdos. Átila e Zumira, o que mais lhes chamou a atenção a despeito aí da palavra do Gustavo e da Rose? Qual aplicação vocês trazem para a gente? E uma pergunta, já tiveram que liderar em tempos difíceis aí durante o ciclo de vida de vocês? Não. Olá, Júnior. Liderar em tempos difíceis, para quem realmente está envolvido, está comprometido com a obra do Senhor, é algo que se sucede diariamente. Nessa palavra abençoada, uma palavra que veio diretamente do trono do Senhor para cada uma das famílias que estão aí, nós percebemos o quanto o Senhor tem cuidado daqueles que Ele ama. E nós pescamos algumas informações muito importantes dessa palavra que Gustavo e Rosemary ministraram. A primeira coisa que nós verificamos é o seguinte: ouça, meu irmão, minha irmã, ouça a voz do Senhor e pergunte ao Senhor qual lado o Senhor quer que Ele lance as redes. Muitas vezes nós queremos lançar do nosso jeito. Lance do jeito do Senhor. Lance da forma que o Senhor quer. E outra coisa, o inimigo ele tem lançado sofismas, muitas vezes, nas nossas vidas, nos direcionando a um entendimento errado de como fazer a obra em tempos difíceis. Muitas vezes nós entendemos de forma errada, né? E Gustavo e Rose trouxeram uma outra informação muito preciosa. A tua rede não vai se romper. Lance a rede e a tua rede não vai se romper. E o final de tudo isso, a nossa pesca será maravilhosa. Amém, Jesus. É muito interessante que existem dois momentos preciosos nessa palavra do Senhor. Uma antes, quando Pedro estava também nessa mesma situação e que lançou a rede, mas a rede não suportou o peso dos peixes. E nessa passagem, Deus manda novamente lançar a rede e, pelo que nós vemos, vem peixes ainda maiores e a rede não rompeu. Nós vemos aí nossa maturidade espiritual. Às vezes, o sobrenatural do Senhor, as bênçãos de Deus, o propósito de Deus na nossa vida é real. Mas a rede representa, como a Rose falou, nosso sentimento, nossas emoções, nossas experiências, nossa maturidade com o Senhor. No primeiro momento, nós estamos de frente a um Cristo ainda em forma humana. E num segundo momento, nós estamos diante de um Cristo ressuscitado, glorificado. Já no segundo momento, ali Pedro também tinha passado por experiências. No primeiro momento, ele via com os olhos dos sentimentos humanos, ele via Jesus como o salvador da pátria, como aquele que iria resolver os problemas de todos. Mas depois dele ter passado por a experiência de ver Cristo ir para a cruz, dele ver o Cristo, o mestre dele, ser entregue por livre e espontânea vontade como oferta viva diante do nosso Deus, a frustração do homem, Pedro, foi grande.
Aí vem a depressão, aí vem a desesperança, aí vem a fraqueza espiritual, e nós, como líder, muitas vezes passamos por isso, porque a gente começa a fazer a obra de Deus, começa a ver o agir de Deus, começa a ver o sobrenatural do Senhor, e no momento a gente se alegra muito, e isso nos fortalece. Mas quando a gente tira o foco de que quem está fazendo a obra verdadeiramente é o Senhor, a gente está olhando com olhos humanos, com a nossa força, e a gente se enfraquece. E aí diz, não dou conta, Senhor, a obra é muito grande, o ataque do inimigo é muito grande, mas Deus quer nos dizer, e nos disse através da vida de Gustavo e Rose nessa tarde, que a nossa força é o Senhor. E agora, num segundo momento, nós estamos diante do nosso Cristo ressurreto. Ele está agora ressuscitado, ele está vitorioso, e todo o poder, toda a glória é dele. O que nós temos que fazer agora é ter maturidade, como Pedro teve num segundo momento, reconhecendo suas fraquezas, seu pecado, sua condição, e entregando realmente a sua fé nas mãos do Senhor, e dizendo, Senhor, eis-nos aqui, para que lado devemos ir? Para que lado nós vamos lançar as redes? O que devo fazer? É na vontade, no centro da vontade do Senhor, entregando a Ele, muitas vezes, as nossas próprias decisões, os achismos, as nossas teologias, né? Quantos têm teologias próprias e diz, porque eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer daquele. Não, o jeito é do jeito do Senhor. O lado é o lado do Senhor. A vontade é a vontade do Senhor. E aí, verdadeiramente, nós vamos ver esse Jesus glorificado. Nós vamos ver que as nossas redes, que são nossos sentimentos, as nossas decisões, não vão se romper, porque elas vão ser colocadas no centro da vontade do Senhor. Então, a gente vai fazer a obra de Deus, mas descansando no Senhor, que nós vamos puxar essa rede, os peixes serão grandes, mas as redes não vão se romper. A obra do Senhor é completa, e ela nos dá vitória. E depois ainda nós teremos o nosso Cristo do nosso lado, com um peixinho quentinho, para ainda nos consolar, dizer assim, descansa, a obra foi feita, mas eu estou aqui para te descansar, para estar com você, para dizer, eu estou aqui, eu não saio do seu lado. O Senhor é o nosso descanso, mas Ele também é a nossa vitória em todos os momentos. Que nós, como líderes, que estamos nesse tempo em que as pessoas dizem assim, não tenta fazer, não dá para fazer. Ou vocês estão pegando serviço demais, tem casais demais, vocês estão se sobrecarregando. Não. A Bíblia diz que o descansar do Senhor é estar na presença de Deus. E quando nós não concluímos o nosso trabalho que Deus nos entrega, aí sim nós nos sentimos cansados. Mas quando nós fazemos o trabalho, entregamos para a glória para o Senhor, nós nos renovamos, nós nos sentimos renovados. Que a liderança se sinta renovada. Não importa se online, se de maneira virtual, presencial, sinta-se renovados pelo Senhor, sinta-se com vontade de começar e terminar a obra na vida dessas famílias, e ao final, vocês terão o refrigério de estar na presença do Senhor, sendo agradado por Ele, por um carinho, por uma bênção, Amém? Que Deus nos abençoe. Então, não importa o mar de dificuldades que você está enxergando, o Senhor está te guardando. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para o Paulo e Sueli, aí no estado de Goiás. Um grande abraço, meus amigos, Paulo e Sueli. Mas nós queremos também, né, antes aqui de encerrar esse momento, saber também do Wilson e da Juliana, já que eles fizeram, né, a tradução, né, saber deles também qual foi o aprendizado que vocês dois tiraram aí desse tempo, dessa palavra do Gustavo e da Rose. Wilson, Juliana, por favor. E se apresentar também, né? Também, é verdade. Se apresentem. Bom, eu sou o Wilson da Juliana. E eu sou a Juliana do Wilson. Nós somos casados para sempre. E pais para toda a vida da Lívia, a filha mais linda do universo. Não sei se agora vocês estão vendo a gente, nós tivemos um probleminha, não estava aparecendo, mas a Deus seja toda a glória e toda a honra. Para nós, sempre é de muito aprendizado escutar Gustavo e Rose. E eu falo para todo mundo que é como se Deus falasse assim, escuta o que eles estão falando. Escutou? Agora traduz na sua mente. E aí a gente traduz na mente. E Deus fala assim, agora compartilhe isso. Então, é de um impacto muito grande para nós. Vivemos momentos difíceis. Nossa nação, o mundo está num momento difícil, um momento de
grande escuridão, mas nós estamos, como a Zumira falou, do lado de Jesus, e ele está com o peixe quentinho, ele está com o pão quentinho. Amém. E Deus tem cuidado de nós, né? Deus tem nos fortalecido. Essa palavra traz ao nosso coração um conforto de que em Deus, em Cristo, nós podemos tudo. Em Cristo nós temos tudo, porque Cristo é tudo para nós. E nós agradecemos muito a Deus. Para nós essa data é uma data assim, muito especial, porque faz 7 anos que nós chegamos totalmente destruídos em um encontro nacional em São Paulo, e depois de 7 anos nós vamos participar novamente de um encontro em São Paulo, agora em agosto, e isso para a gente traz uma emoção muito grande, porque o Senhor cuidou de nós de uma forma muito especial, e esperamos contar para vocês tudo isso um dia, mas quem está de pertinho sabe a nossa história, a nossa trajetória, e vamos ficar firmes, vamos estar juntos, vamos aproveitar esse momento para estreitar os relacionamentos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as equipes, com outros casais, e para nos fortalecermos. Essa palavra juntos trouxe um grande... nos chamou muita atenção, né? Porque a coisa que mais o inimigo quer fazer é que estejamos separados. Então, que nós possamos juntos continuar caminhando e terminar essa corrida de uma maneira que agrade ao Senhor. Amém. Glória a Deus, Wilson e Juliana. Que Deus abençoe a família de vocês. Estão perguntando lá no chat do YouTube como que faz para ter o link do encontro, né, da inscrição do encontro nacional. Amados, a partir de segunda-feira, não é hoje ainda, nem domingo, amanhã, tá? É a partir de segunda-feira que vocês vão entrar nas redes sociais do Ministério Oficial, do Ministério 2 igual a 1, no YouTube, Facebook, no Instagram, que vocês vão ter este link, tá? Glória a Deus. Amados, nós temos muita gente abençoada também que mandou recado, compartilhando como é que está esse tempo, né, ali pelo Brasil, enfrentando pandemia, tempo de liderar, né, no meio de tanta dificuldade. Vamos aqui pedir à produção para colocar no ar mais alguns depoimentos de líderes dos estados. São 4 casais que também, né, compartilharam com a gente como é que anda a situação pelos estados no Brasil. Veja essa palavra e também seja abençoado aí, né, com alguns deles, daqueles que colocaram o coração nessa palavra. Eu tenho certeza que o testemunho de um serve certamente para abençoar o outro. Fique com esses vídeos. Eu sou o Magno da Laurita. Eu sou a Laurita do Magno. Nós temos 35 anos de casados. Nós somos pais para toda a vida de 3 lindos filhos abençoadíssimos. E somos casados para sempre. Nós fazemos parte do Ministério 2 igual a 1, equipe Estado do Pará. E somos também treinadores do Ministério do Casados para Sempre. Nós gostaríamos de saudar neste momento os nossos líderes que estão ligados aí na nossa convocação nacional e também todas as famílias que estão nos assistindo agora. Amados, a nossa expectativa é muito grande após esse período de pós-pandemia. Nós estamos reiniciando com os nossos grupos presenciais, cursos Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e curso UAN. A nossa expectativa é muito boa. Também estamos reorganizando os nossos treinamentos intensivos, presenciais, e olha só que veio de bom para o Ministério. Nós estamos organizando o primeiro curso intensivo online no estado do Pará. Isso será uma bênção para as famílias desse estado e um aprendizado muito grande para a nossa equipe do estado do Pará. E um dos grandes desafios justamente foi nós lidarmos com a tecnologia, lidarmos com as lives, lidarmos com os aplicativos. Mas o Senhor, Ele é tão bom que tem nos capacitado, né? Tem nos capacitado, sendo que nós vamos ministrar agora o nosso treinamento online, final agora do mês de julho. Somos um com propósito, eis-nos aqui, Senhor.
Eu sou o Leandro da Daisy. E eu sou a Daisy do Leandro. Somos casados para sempre há 21 anos. E somos pais para toda a vida da Desirê de 20 anos. Boa tarde a todos. Queremos saudar e encorajar aos amados casais e líderes que nos assistem nessa tarde, nesses tempos tão difíceis de pandemia. E desafiamos a entender o propósito que Deus está nos colocando diante de nós, de nos recolhermos em nossas casas, em família. E por outro lado, também queremos aproveitar e encorajá-los a utilizar as ferramentas que por muito tempo o inimigo usou para arruinar as famílias, celulares, internet, entre outros recursos, para resgatar as famílias. Atualmente nós estamos ministrando o curso One para jovens pela internet na nossa igreja local, bem como também nós estamos realizando cursos, reciclagens, juntamente com o nosso amado e querido pastor Arthur e pastora Fátima, nossos diretores nacionais, e juntamente com outros casais líderes aqui da região da Grande Porto Alegre. Estamos ainda ministrando também com casais da nossa igreja local, ministrando também através da internet, por WhatsApp, e encorajando a lideranças regionais de cidades, e estamos utilizando todos os meios que Deus tem nos proposto, tem nos colocado diante de nós para estarmos alcançando o seu propósito. Estamos vivendo e vencendo a cada dia no Senhor esses novos desafios que estamos vivendo na nação brasileira este ano e no mundo inteiro, né? Não é só nós. E nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Olá, casais, somos Muniz e Jussara. É com muita alegria que estamos aqui, fazemos parte aqui da Comissão Regional do Ceará. Amém. Com muita alegria, mais uma vez eu falo, estarmos juntos, todos juntos nesse momento, né? De falarmos sobre o nosso ministério, do que está acontecendo, apesar dessa pandemia, mas a gente viu que através dessa pandemia surgiu outros meios, outras oportunidades que Deus nos deu e fomos à frente, não paramos. Fizemos reuniões online, fizemos conferências, videoconferências, formaturas, tudo online, não paramos aqui no Ceará. Amém? Então queremos assim incentivar vocês a não pararem também, a seguirem. Deus está dando uma oportunidade para todos nós de uma outra forma. Mike Merrill, ele fala muito sobre isso, sobre usarmos a internet. Então, assim, a gente aproveitou esse gancho que muitos anos ele vem falando, e a gente tem, e a gente ministrou, e deu certo, está dando certo, e vai vir os grupos agora do segundo semestre, e não vamos parar. Amém. Querida, agora em agosto, né? Amém. Estaremos abrindo novas turmas de casado, de pais e de one, por videoconferência e presencial. Amém. Então são oportunidades aqui no Ceará, lugares, interiores que não temos ainda líder suficiente, estaremos através da internet alcançando lugares que a gente não poderia alcançar. Então a gente agradece a Deus, porque mesmo com todas as dificuldades, Deus tem dado graça. Deus tem dado graça aqui no Ceará. Amém. E queremos deixar um recado, você pastores, na sua igreja, que já tem esse ministério, não parem, querido, não parem. E aquele que não tem, implante. Porque através desses 3 cursos, né, é a base que Deus já está trabalhando na vida das famílias. Porque famílias fortes, igrejas fortes. Nós só temos que agradecer toda a equipe aqui do Ceará, toda a comissão, cada líder, que Deus abençoe vocês. Eis-nos aqui. Amém. Amém. Um abraço. A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Paulo da Sueli. E eu sou a Sueli do Paulo. Somos casados para sempre há mais de 40 anos. E somos pais para toda a vida, do Paulo, da Priscila e do Gustavo. Através do casamento deles, somos pais do Fábio, da Mayune e da Johan. E como o Senhor é Deus de abundância, Ele nos presenteou com 6 netos.
e nos deu a graça de acertarmos em uma única vez. O Senhor tem nos dado uma família linda e abençoada que ama Jesus, e isso enche o nosso coração de gratidão a Deus. Queridos, quando fizemos o curso Nova Shalom, hoje Casados para Sempre, tivemos o privilégio então de entrarmos para servir o Senhor nesse ministério. Em 1994 nós fizemos como participante, em 95 já como líderes. Tivemos o privilégio então de passarmos por todas as esferas de liderança, tanto no estado como a nível nacional. E hoje nós temos o privilégio também de coordenarmos uma equipe abençoada aqui em Goiás. Deus tem levantado líderes preciosos e de excelência no estado de Goiás. Líderes que amam a Jesus e que têm um coração ensinável e de servo. No início do ano, nós estávamos com vários grupos já para começar, alguns em andamento, treinamentos já agendados. Até o final do primeiro semestre, em torno de 100 casais seriam treinados e, de repente, veio a pandemia e o isolamento social e parou-se. Participamos de uma formatura online por videoconferência, foi algo assim, os testemunhos foram impactantes. É verdade. E nós estamos sendo desafiados, não é, queridos, nesse tempo. É um tempo de desafio para nós. E eu quero dividir com você um texto que o Senhor tem falado muito nos nossos corações. Está em Isaías, no capítulo 54, a partir do verso 2. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas. Eu gosto da tradução que fala: estica bem as tuas cordas. Queridos, estamos sendo esticados neste tempo. Estamos sendo desafiados a aprender, ministrar os cursos online, a realizar treinamentos online, a realizar encontros pela internet, a ministrar, fazermos lives, não é? Estamos sendo esticados. Ah, pastora, mas não é a mesma coisa que fazer os grupos de forma presencial. Querido, o texto fala: alarga o espaço da tua tenda, estende, algumas traduções, o todo da tua habitação. Nós precisamos alargar a nossa visão, porque esse é o tempo que o Senhor nos deu para ministrar. Quem faz a obra é o Espírito Santo, mas ele precisa de alguém que abra a sua boca, lança semente, porque ele vai dar o crescimento. Queridos, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas. Amém. Cada um dos casais que passam no grupo é essa descendência. Amém. Em nome de Jesus, nós vamos gerar líderes que vão verdadeiramente tomar posse desta terra. E nós veremos a visão que Deus deu para este ministério lá com Mike e Meredith se cumprindo dia após dia. Por isso nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor! Olá, amados, graça e paz. Sou Petrus e Adriana. Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou a Adriana de Peterson. Somos líderes da equipe do Rio Grande do Norte e queremos aqui saudar você, cada casal que trabalha nessa fileira do Senhor, e dizer o quanto você é importante para o reino. Queremos deixar aqui a nossa mensagem de motivação para vocês e dizer que essa pandemia não parou o serviço de Deus, do reino de Deus. Pelo contrário, está sendo um tempo de reflexão e preparação para o que Deus tem para nós. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor agora. Crie expectativas no seu coração. Pois é, esse tempo está sendo de grandes mudanças, grandes desafios, mas o Senhor quer te dar novas estratégias para abençoar as famílias dessa terra. Não desista. Nosso grande abraço. Eis-nos aqui, Senhor! Boa tarde, pessoal. Eu sou o Augusto da Zelina. Eu sou a Zelina do Augusto. Nós somos casados, vai fazer 35 anos e somos pais para toda a vida do Bernardo e do Breno. E o Bernardo e Breno nos habilitaram a ser pais para toda a vida da Inayá e da Paula. E esses 4 jovens nos deram o privilégio de ser avô para toda a vida do Emanuel, do Pedro e do Daniel. Nós somos da cidade de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro. Nós fazemos parte da gestão do Rio de Janeiro e somos líderes e treinadores do 2 igual a 1. Queremos nessa oportunidade mandar um abraço virtual
para toda essa família do 2 igual a 1 que está agora conectado nesse evento maravilhoso. E a nossa expectativa nesses dias está na própria palavra de Deus, que diz em Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós, como liderança, que amamos esse ministério, que choramos por esse ministério, então é isso que arde no nosso coração. Nós estamos aqui para quê? Para cumprir o chamado do Senhor e ministrar cura, restauração, libertação nas famílias, no nome poderoso de Jesus. Amém? Então, aí no dia 9/3 nós começamos o nosso grupo. Veio a pandemia. Aí, e agora, o que fazer? Tomamos a decisão. Vamos, através do aplicativo, ministrar online. Todo mundo topou, foi muito legal. A gente teve um tempo especial com o líder de treinamento uma vez por semana e ministramos aos casais, que foi muito legal. Alguns de vocês devem ter visto a nossa formatura, que foi ontem. Foi um tempo assim muito bacana. E o que eu entendo é assim, os sonhos de Deus, eles não podem morrer. E eu lançaria um desafio agora para todo o nosso Brasil, que a gente deve não desistir, não parar de lutar. E aí sabe o que nós vamos poder fazer? Nós vamos cumprir aquilo que está lá em Isaías 6:8, que diz o que, amor? Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos. Um abraço a todos. Abraço. Graça e paz, queridos. Eu sou o André da Nery. E eu sou a Nery do André. Nós somos casados há 29 anos, 6 meses e 19 dias. E somos pais para toda a vida da Juliana, de 27 anos, e do Gabriel, de 22 anos. Queridos, aqui na Paraíba o coronavírus não parou o nosso trabalho, o trabalho do 2 igual a 1. Deu uma diminuída no ritmo, por conta de internet de baixa qualidade em alguns lugares, mas os trabalhos continuaram. Turmas que estavam funcionando prosseguiram suas aulas de forma online, tivemos formaturas online e agora já temos novas turmas, seguindo os protocolos devidos, novas turmas funcionando de maneira presencial. Além disso, dia 1º de agosto nós temos uma notícia excelente, vamos abrir a nossa primeira turma no Cariri Paraibano, fruto de um treinamento realizado no mês de fevereiro. Então isso para a gente é uma bênção muito grande, porque nós conseguimos sair da capital e invadir o interior do estado. Fora isso, nós vamos ter um treinamento também, dessa vez aqui na capital, do ano Curso de Noivos, que acontecerá também logo no início de agosto. Nada vai nos deter, o Senhor é conosco. E uma palavra que nós queremos deixar para o teu coração é o que Paulo falou para Coríntios. Sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que a obra no Senhor não é vã. Eis-nos aqui, Senhor. Olá, eu sou o Laércio da Priscila. Eu sou a Priscila do Laércio, nós somos casados para sempre, há 19 anos e paz para toda a vida de 3 presentes do Senhor. E fazemos parte da equipe 2 igual a 1 do estado do Maranhão. Nesse tempo de pandemia, nós podemos considerar como fortes águas e impetuosos ventos vindo contra as casas, contra as famílias, colocando à prova se essas casas e essas famílias estão sobre a rocha ou sobre a areia. E nós temos o entendimento de que depois disso tudo, quando isso tudo passar, famílias inteiras precisarão de pessoas dispostas a lutar por elas. E essas pessoas somos nós. Deus conta conosco para apresentar princípios e valores eternos que ajudarão essas famílias a correrem para a rocha que é Jesus Cristo e se prepararem para um futuro em que a nossa nação será próspera através dessas mesmas famílias. Amém. E podemos dizer hoje: eis-nos aqui, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, que Deus possa em tudo abençoá-los, que o Senhor possa dar aí um restante sábado, um domingo abençoado, que você possa continuar meditando sobre liderar em tempos difíceis. Liderar quando tudo vai bem, quando as coisas estão favoráveis, quando o vento sopra a favor, é muito fácil. Mas os verdadeiros líderes são forjados em meio às lutas, em meio aos desafios, mas para isso nós precisamos estar atentos
atentos à voz, principalmente ter sensibilidade através da palavra para entender tudo aquilo que o Senhor está nos ofertando e nos trazendo ao longo da nossa vida e da nossa história com liderança. Que Deus possa assim nos abençoar, que você possa ter um final de semana assim abençoadíssimo ao lado da sua família, tá bom? E que o Senhor possa continuar sendo fiel sobre a vida de cada um de nós. E para encerrar, eu queria pedir, como sempre, né, os nossos pais nesse ministério, o pastor Arthur e a Fátima, para que pudessem fazer essa oração final em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor, queridos irmãos e amados casais. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, somos gratos a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Por tudo aquilo que ouvimos e vimos nesta tarde. Sabemos, Deus, que o Senhor está falando conosco, nós recebemos a Tua palavra, Amém. Recebemos a direção que Tu tens dado neste tempo, todo o consolo, Teu Espírito nas nossas vidas, e queremos, em nome de Jesus, avançar como filho e filha, como casal, equipe de uma só carne, como pai, como mãe, como vô, como vó. Meu Deus, nós queremos avançar. Amém, como teus servos. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim é nossa oração, oração de cada casal 2 igual a 1 nesta nação, Senhor. Por isso, Deus nos abençoa, nos consola, nos fortalece, Pai. Estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos dirija e nos conduza em vitória. Guarda os nossos lares, nossas famílias, meu Deus, e que nenhuma praga chegue na nossa casa. Cremos no poder do Teu sangue e assim nós descansamos em Ti, ó Deus querido, comendo de um peixinho assado no fogo, com um pãozinho bem gostoso na beira da praia, descansando em Ti, desfrutando da Tua presença, Pai. Amém, Senhor, nós Te louvamos também por todas as dificuldades que passamos nessa tarde, para, Senhor, que a Tua palavra chegasse a cada família, Senhor, porque nós sabemos, Deus, que o Teu objetivo foi alcançado, e nós Te damos honra e glória, Amém, Senhor Jesus, porque sabemos que a Tua palavra, os testemunhos, Senhor, as pessoas envolvidas, Deus, tudo isso, Senhor amado, foram pessoas que Tu levantaste para fazer essa obra, Deus. Sim, Deus. Por isso nós Te agradecemos por todos aqueles que se dispuseram a estar, Senhor, nesse tempo. Amém, e nós Te agradecemos e pedimos as Tuas ricas bênçãos. Amém, sobre cada casal, sobre cada família, Senhor amado. E pedimos, Espírito Santo, líder, que Tu nos encha com a Tua alegria, Amém, que é o fruto, Senhor, porque a Tua alegria nos dá força para nós continuarmos, Amém, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Assim como você nessa tarde respondeu, eis-me aqui, Senhor, nós também nos despedimos respondendo, eis-nos aqui, Senhor. Deus abençoe, até agosto, em nome de Jesus.